Amém. Paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Pedir para os amados irmãos se colocar em pé para nós fazermos uma oração. Aquele que pode, né? Pode. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante. Como todos os assuntos têm sido interessantes, né? Nós vamos falar hoje sobre repreensão. E coube a mim, né? Falar sobre repreensão. E louvado seja Deus. Nós vamos orar a Deus. Amém? Pai querido, nós estamos aqui na sua presença. E mais uma vez, Senhor, totalmente dependentes do Senhor. O Senhor sabe, Pai, que nós não confiamos em nós mesmos. Nenhum desses, meu Deus, que sobe aqui para ministrar, entende, Senhor Deus, que tem a capacidade, Senhor, porque a capacidade só vem do Senhor. É só o Senhor, meu Deus, que pode nos ajudar, Senhor. Então, por favor, Senhor, nós pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor estenda as tuas mãos, e dê graça, meu Deus, para que tudo aqui, Senhor, coopere para o bem da sua casa, da sua igreja. Pai, em nome de Jesus, nós estamos rogando e no mesmo tempo te agradecendo. Amém e amém. Os amados podem se assentar. Aí? Não, está com você? Não. Agora. Vai lá, menina, corta lá. Bendito seja Deus. Então hoje nós vamos tratar do assunto repreensão, né? Repreensão. Um assunto não muito agradável para quem ouve, mas é um assunto necessário. Nós, nesse módulo, estamos tratando, então, dos 3 aspectos do ministério. Nosso querido pastor Donizete já tratou desses aspectos, referindo, né, ao que se trata esses aspectos, que é ao Senhor, aos santos e ao mundo. Essa foi a primeira aula. A segunda aula, então, o nosso querido pastor Flávio tratou do assunto verdadeiros adoradores. A terceira aula foi sobre louvor e adoração, trazida aqui pelo nosso querido pastor João. Eu tratei com os irmãos sobre vida de oração. Quinta aula, então, foi sobre intercessão, né, pastor Donizete. E a sexta sobre mandamentos recíprocos. E coube ali ao nosso querido pastor Flávio trazer. E a semana passada nós fomos abençoados com a ministração a respeito do discipulado, né? E hoje nós vamos falar de repreensão. Dentro desse assunto, né, aos santos, existe muita coisa a ser tratada. E, às vezes, esse assunto repreensão parece que fica meio de canto, né? Parece que não se tem assim, tanta sede, tanto desejo de se ouvir falar a respeito disso. Mas, no decorrer da aula, os irmãos vão perceber que é de suma importância nós falarmos sobre repreensão. Amém? Então, nós vamos caminhar dentro desse assunto, que, como eu disse, não parece ser muito agradável, mas necessário. É necessário que se haja repreensão, né? Necessário. E nós vamos já partir, então, para Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 12, do versículo 11. Nós vamos pegar o versículo 11 e depois nós vamos voltar, nós vamos retornar, né? Nós vamos retornar ao texto de Hebreus. E eu coloquei aqui alguns versículos que vêm antes, mas escolhi iniciar aqui pelo verso 11, que diz assim: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Né? Eu intitulei isso aqui, coloquei aqui que nós não somos bastardos. Nós vamos até pegar mais à frente, né, a citação que antecede esses versos, e nós vamos perceber que, de fato, o Senhor ali confirma que nós não somos bastardos. E toda disciplina que é dito a nós, toda disciplina no momento não parece ser motivo de alegria. Claro, ninguém gosta de ser chamado a atenção. Agora, é bom que a gente entendamos que repreensão, exortação, correção, ela não é sinônimo de xingamento, né, e de agressão. É simplesmente uma correção, como nós cuidamos dos nossos filhos. Aliás, na Bíblia nós encontramos algumas vezes Jesus falando, fazendo até uma comparação de nós que somos pais, né, com ele.
né? Nós vemos isso na palavra. E é interessante que aquele que é exercitado na questão da disciplina, né, recebida da parte do Senhor, quando ele é exercitado, ele produz um fruto de justiça. É isso que nos diz aqui. Parece ser motivo de tristeza, porque ninguém fica feliz. Eu tive, eu não preciso falar, né, quantos filhos eu tive, mas eu me lembro que nenhuma das vezes que eu corrigi, que eu disciplinei os meus filhos, eles saíram falando, uhul, glória a Deus, né? Nenhuma vez. Eu acredito que nenhum filho aqui, ou nenhum pai, nenhum avô, viu essa cena, né? Viu essa cena. Nenhum dos nossos, nem nós, todas as vezes que fomos disciplinados, nós fomos disciplinados e nós não sentimos alegria a princípio. Mas hoje, quando alguém pergunta para nós, o que você fez para que os seus filhos fossem uma bênção? Aí vai perguntar, geralmente pergunta, fez muita oração? Sim, oração também, mas a disciplina não faltou. Então o filho disciplinado, gente, ele chama atenção. Filho disciplinado, filho educado, gente, é outra coisa, né? E aquele que não recebe a disciplina, ele vive como um bastardo, como alguém que não tem pai. Os irmãos, como dizem alguns aqui, os irmãos estão comigo nesse assunto, é isso mesmo, né? Então o filho ele tem que ser disciplinado, e de início. E não parece ser motivo de alegria. Nunca vai ser. E isso quanto a nós também, claro. Quanto a nós também vai soar ruim, né? Quando alguém vem, chama, preciso falar um pouquinho. Vem cá um pouquinho no cantinho, né? É ruim demais isso, mas faz parte. E é para todos isso, nós vamos até falar um pouco a respeito disso. Então, quando nós vemos aqui que aquele que é exercitado pela disciplina do Senhor, aquele que é tratado e ele entende, ele vai produzir o fruto de justiça. Quando eu estava preparando esse ensino, eu me lembrei de 3 citações que falam de produção de fruto de justiça para Deus, né? Nós fomos justificados pelo Cristo, mas o Cristo é modelo para nós. E quando eu vejo aqui que aquele que é exercitado e produz fruto de justiça, eu me lembro do sermão ali da passagem, da parábola do semeador. Na parábola do semeador ali fica muito claro que o Senhor ele requer de nós pessoas disciplinadas, pessoas que produzam fruto, né? Pessoas que produzam fruto. E ali no capítulo 4 de Marcos, no capítulo 13 de Mateus, nós vamos ver, e também no capítulo 8 de Lucas, nós vamos ver naquela parábola o Senhor ensinando que a semente, né, a semente ela é lançada e a semente sempre é boa. É bom a gente guardar isso. A semente sempre é boa, porque a semente é a palavra de Deus. E a semente ela vai cair em 4 tipos de terra. E a semente ela vem, gente, olha, presta atenção, que na maioria das vezes ela vem exortando, ela vem trazendo correção e repreensão para nós. Porque nós estamos sendo preparados para morar nos céus. É para lá que nós vamos, gente. Então nós vamos ser disciplinados aqui, nós vamos ser corrigidos. Todas as vezes vai haver algum tipo de repreensão. Pode haver até um alíviozinho, né? Uma sopradinha de vez em quando, né? Está muito quente a temperatura, então dá uma sopradinha, o Espírito Santo envia pessoas para trazer ali, dar ali uma ajeitadinha, mas a repreensão sempre vem, né? A correção sempre vem, ela é necessária. E ali é dito o quê? É dito que nas parábolas, na parábola do semeador, né, citado nesses 3 textos que eu falei para vocês, vai falar sobre uma terra, primeiramente uma terra de beira de caminho. E na igreja tem terra de beira de caminho, infelizmente. Terra de beira de caminho. A semente vai cair, você vai conversar com a pessoa 2 horas, direto. Quantas experiências assim, e a pessoa vai continuar praticando o erro. Ela vai continuar do mesmo jeito, parece que não entendeu nada. E essa parábola, essa terra é a terra de beira de caminho, que a pessoa recebe a semente é boa, o outro está produzindo com a mesma semente, mas a terra de beira de caminho não entende. A repreensão vem, a exortação vem, o ensino vem, mas ele não entende. Né? Então, não entende, vem a ave do céu, né, ali é dito, vem a ave do céu e arranca aquilo que foi semeado, a pessoa não produz. E tem a terra pedregosa, que é aquela terra que recebe a semente, eu volto a repetir, a semente sempre é boa. Sempre é boa a semente.
Mas ela cai num terreno pedregoso, né? Aquela terra em que a pessoa ela vai ser perseguida pela palavra de Deus no meio da sua família. Os inimigos do homem serão da sua própria casa, começa ali dentro, no meio da família, mas também com vizinhos, parentes mais de longe, amigos, né? Que às vezes parecia que era amigo, mas não era amigo nada. E, enfim, pessoa na escola, na escola, no trabalho, ela vai ser perseguida por causa da palavra, por causa da semente, e ela não vai produzir também. Ela vai até entender, mas ela não vai produzir. Né? E existe ali a terra espinhosa, ou espinhenta, para quem queira, né? Que é aquela terra onde a pessoa conhece a palavra, mas as fascinações da riqueza, o desejo pelas coisas do mundo. O reino desse mundo se torna mais importante do que o reino eterno. Jesus fala que é para buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Né? As demais coisas serão acrescentadas sim, mas em primeiro lugar sempre tem que estar o reino dos céus. Então o terreno espinhento ele se envolve tanto com as coisas dessa vida que muitos acabam se tornando avarentos, guardando só para si, né? Se esquece de que quando ele recebe muito é para abençoar aquele que às vezes não tem. E vai chegar lá na frente que existe um pecado chamado avareza. E esse pecado, infelizmente, né, gente? A gente tem que falar que esse pecado, infelizmente, vai impedir pessoas de entrar na eternidade. A Bíblia não fala que os avarentos não herdarão o reino dos céus? Diz ou não diz? Então, não vai entrar. Por mais que a religião queira, né, mostrar que não tem problema, cada um cuida de si próprio, tá tudo. Não, o avarento não vai entrar. Então, esse terreno espinhento ou espinhoso é aquele que se envolve com as coisas dessa vida a tal ponto de ser tomado pelo egoísmo, sabe? Tomado pelo egoísmo. E aí esse egoísmo vai levar a pessoa para a condenação. Né? Mesmo estando dentro da religião, sim, religião é uma coisa, corpo de Cristo é outra coisa. Não é isso? Então pode estar dentro de uma igreja, de uma religião, mas está fora. E a terra boa, que é aquela que produz fruto. Essa terra que produz fruto, gente, é essa terra que recebe a exortação, recebe a correção, recebe a disciplina e vive sendo exercitado por isso, pela disciplina, que vem constantemente na igreja e ele não sai resmungando, dizendo, eu fui lá, receber uma palavra boa. A palavra sempre é boa. Fui lá, nossa, passei uma semana tão ruim, cheguei lá, tive que ouvir uma exortação. O Senhor ama. É por isso que ele traz a exortação. Por isso que ele traz a repreensão, porque existe algo lindo para nós, irmãos. Algo que não se compara a nada desse mundo, né? E eu quero ir para lá. Então, nessa caminhada, nós precisamos assimilar essa forma de tratar divino. Né? Vindo da parte do nosso Pai, que quer nos abençoar pela obediência. Então, se nós queremos ser abençoados por Deus, nós temos que andar na obediência. A obediência só vem por intermédio de correção, ademoestação e repreensão. Estamos agindo errado, estamos fazendo alguma coisa errada, Deus vai nos advertir, Deus vai nos alertar. E muitos ficam bicudinhos, né? Ficam nervosos porque está sendo corrigido por Deus. E às vezes, gente, pode parecer até que é perseguição. Está me perseguindo. Não sei se alguém que já sentiu isso, né? Está me perseguindo. A palavra está sendo pregada para 100, 120 pessoas, aí só tem um ali ou outro que está falando. Ele está falando isso para bater em mim. Gente, misericórdia. Aí tem que chorar no espelho, como eu preguei domingo aqui, né? Aí tem que chorar lá, a mulher vai falar, por que está chorando, né? Aquela coisa. Então, gente, nós temos que entender esse princípio, o princípio da correção, da repreensão, da demonstração, e o que atrai, porque o que atrai as bênçãos do Senhor é a obediência, e por isso se faz necessário sermos repreendidos, corrigidos pelo Senhor. Amém? Observe que dentro da igreja, gente, sempre haverá correção por meio da palavra de Deus. Sempre, sempre, sempre. Nós não vamos sair de um culto sem que haja alguma coisa que vai mexer conosco. E se pega, gente, se mexe conosco, é sinal de que alguma coisa precisa ser mudada. E não é ser mudado tão somente na vida das ovelhas. As ovelhas, os pastores. Não, é na nossa vida também. Eu até uso dizer que eu estou sentadinho ali, gente, eu recebo cada uma. Tomo posse em nome de Jesus. Nós não somos maiores do que ninguém. Todos nós somos corrigidos por Deus, repreendidos e exortados. E não podemos fazer biquinho, né? Porque daí fica feio, né, gente? Depois de velho fazer biquinho, né? Não dá, não é mesmo? Caminhar, eu tenho tantos anos de caminhada, mas sai fazendo biquinho.
esse homem aí não gosta de mim. Tem alguns que erram até no português, não gosta meu. Aí fica mais feio aí, né, pastor? Então, gente, vamos lá. Observe que dentro da igreja sempre haverá a correção por meio de repreensão. E, na verdade, esse versículo ele está dentro de um contexto. Esse versículo que eu li para vocês está dentro de um contexto que nós vamos ler agora e vai ficar mais claro ainda. Muito mais claro. Olha só, Hebreus 12:4. Nós vamos ler agora alguns versículos que antecedem esse que eu li para vocês. Diz assim, ó: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, como é gostoso dizer que é filho do pai, né? Eu tenho um pai, ele me ama, sim. Olha só, observa aí. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Olha, lindo isso, gente. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havíamos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, olha só, a fim de sermos participantes da sua santidade. Gente, a trajetória é comunhão com todos e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se nós estamos em comunhão com o corpo de Cristo, nós vamos ser o quê? Repreendidos, corrigidos. Porque nem sempre estaremos corretos, nem sempre estaremos certos, não é? Eu tenho até algo que aconteceu comigo. Seja bem-vindo, Jales, nossa relíquia, ô glória. Eu me lembro uma certa feita, espero que ninguém fique chocado aqui. Como eu disse, eu tive lá um pacote de filhos, né? E teve um dos meus filhos que foi por um tempo jogador de futebol. Ficou 2 semanas fora de casa para jogar, né? Eu penso que ele tenha ido num torneio em Cajamar, me parece. E me parece que até foi campeão lá em Cajamar, pela Portuguesa, na época. E só que quando ele saiu daqui, ele tinha tido um probleminha com uma pessoa, com um garoto, que falou uma bobagem a respeito da minha esposa. Aquela palavra que eles falam, né? Aquele palavrão que eles falam um para o outro e tal. O meu filho, ele não aguentou e deu-lhe uma pancada. E eu não fiquei sabendo, enquanto ele estava aqui. E aí, então, ele viajou, tal, deu um abraço e aquela coisa toda e passou aquele tempo fora. Gente, muita saudade do garoto. Não é? Muita saudade. Mas eu fiquei sabendo, naquele intervalo de 15 dias, fiquei sabendo que ele tinha feito aquilo. Estava junto com o moleque, aí chamaram, né? O menino fez aquilo e... Aí quando ele chegou, eu chamei, primeira coisa, claro que dei-lhe um abraço, mas chamei para o quarto, vamos conversar. Jogador de futebol, aquilo que eu sempre gostei, né? Gostei, que maravilha, que orgulho ter um garoto que está seguindo carreira, está longe, e a gente com saudade, mas chamei no quarto. Falei, meu filho, estou sabendo que você, as primeiras palavras, estou sabendo que você fez isso, tal. Eu quero que você simplesmente diga para mim o porquê que foi e não minta para mim. Porque se você mentir, eu vou te disciplinar. Claro, gente, que não é... Quando se fala de disciplinar, hoje está complicado falar disso, né? Até vi o pastor João falando esses dias aqui, que tem pena, né, daquele que não é disciplinado ou não disciplina, né? Claro que não é, gente, pancada, jogar na parede, bater, jogar da chuta, da bica, da pontapé, puxar cabelo, nada disso. Porque antigamente, graças a Deus que eu não fiz parte desse antigamente, era complicado o negócio, né? Era bem complicado. Porque, gente, se aprontasse... Hoje, Jesus amado, como está a situação?
Antigamente, quando o pessoal mais velho estava conversando, as crianças, elas não se intrometiam na conversa, não. Não era assim? Não se intrometiam na conversa, não. Passava meio de longe, meio de canto. O pai olhava, né? O pai olhava, a mãe olhava, já saía de canto. Era assim. Eu criei os meus filhos, os 4 filhos pequenininhos, ficavam sentadinhos, tem gente testemunha aqui, ficavam sentadinhos e assistiam o culto. Era desse jeito, né? E não era pancada. Aí, voltando ao assunto desse filho, quando ele chegou, eu chamei ele e falei, ó, filho, você vai ser disciplinado. Falei, você fez isso? Ele falou, eu fiz, pai. Por que você fez? Eu fiz porque um moleque lá falou esse palavrão a respeito da minha mãe. Eu não falei para ele, tá certo. Claro que não falei, óbvio, né? Tá certo ele falar, não, também fiquei chateado, fiquei triste. Não falei para ele, você fez bem de dar-lhe uma pancada. Não falei isso para ele. Mas chamei atenção, falei, não é assim que se resolve e tal. Dei uma dura nele e falei, parabéns por você ter falado para mim a verdade. Passou-se os anos, gente. São muitos anos. Aí trabalhando comigo, uma certa feita trabalhando comigo, já tinha casado, acho que já tinha um filho dele. Aí ele perguntou para mim, dentro da Kombi, eu estava trabalhando, ele perguntou para mim, pai, aquela vez que o senhor falou para mim que o senhor ia me disciplinar, o senhor ia me disciplinar mesmo? Eu falei, claro que ia. Óbvio. Ah, tá, só isso que eu queria saber. Graças a Deus, é um filho educado, é um filho que anda nos caminhos do Senhor, não estragou os meus filhos não se estragaram. Porque a correção, gente, naquele tempo era normal. Hoje está complicado, hoje se fala de correção, Jesus. Né? Só falta o pessoal falar, sai de ré, Satanás. Parece que a gente está errado de trazer uma palavra, que a palavra mostra para nós que tem que haver, claro que conversa, diálogo, né? Como eu dialoguei com meu filho. Tem que haver, em primeiro lugar, conversa. Mas só conversa às vezes não vale. Né? Às vezes precisa dar uma chacoalhadinha ali para tirar alguma coisa de melhor, porque esse mundo está terrível, né? Eu sei que esse vídeo vai ter alcance, né, que vai alcançar algumas pessoas, mas para que não haja nenhuma má interpretação, não estou falando de pancadaria, né, mas sim de uma disciplina. Tem que haver um tipo de disciplina. É um castigo, alguma coisa a mais do que simplesmente conversa, porque às vezes conversa não resolve. Os irmãos dizem amém? Às vezes conversa não resolve, gente. Né? Não resolve. Então temos que tomar cuidado com isso. E o Senhor, ele vai falar para nós que como os nossos pais nos disciplinavam. Que exemplo é esse? É desses pais que não fazem nada? O que os irmãos dizem? Esses pais que não fazem nada? Não, o Senhor fala, olha, como vossos pais que disciplinava para colher um fruto bom. Porque o pai ama os filhos. Então ele dizia, para a disciplina que sois corrigidos. Né? Eu até esses dias, procurando alguma coisa, estudando mais sobre esse assunto, eu ouvi, ou assisti alguma coisa, alguém dizendo, escolha a dor da disciplina que fará de você uma pessoa disciplinada. A dor da disciplina traz tristeza no momento, mas a pessoa se torna disciplinada. E isso te trará benefícios. E até me lembro da nossa série, uma das nossas séries que nós tratamos sobre frutificação, o pastor João falando aqui sobre a poda e o corte. Me lembro bem dessa ministração, não sei se foi no culto noturno ou se foi no culto noturno ou se foi na parte da manhã, não sei, mas eu estava aqui e ouvi o pastor falando sobre esse capítulo 15, versículo 1 e 2 de João, aonde nos mostra que aquele que não produz fruto, ele é cortado e lançado no fogo, até em questão ali o pastor falou sobre o inferno, a existência do inferno. Né? A quem não acredita no inferno, mas o inferno de fato existe. Então, existe ali o corte, onde vai ser juntado feixes e ser lançado no inferno. Né? Mas existe ali também a questão da poda. A produção dos frutos, a produção dos frutos vem por intermédio da obediência. Né? E a poda é necessária. E como que vem a poda? A poda vem por repreensão, por exortação, por ensino. Às vezes precisam ser podados. Não que a pessoa não esteja dando fruto, mas para que dê mais fruto ainda. Deus está vendo que existe a possibilidade, gente, de ter uma poda e de se dar mais frutos ainda. Então é por isso que o autor vai dizer, não desmaies quando por ele és reprovado. Não é para desmaiar, não é para fazer biquinho, não é para dizer, eu não vou mais lá, vou para outra igreja.
E lá não chama tanta atenção. Não, de maneira nenhuma. Não é assim que nós devemos agir, né? E muitos, então, não entendem esse processo da poda e acabam, na hora da repreensão, acabam que deixando os caminhos do Senhor. A princípio vai para um outro lugar, depois chega em outro lugar e vai caindo até que é arrancado fora, né? A pessoa sai fora da igreja. Então, alguém que não abraça a dor da disciplina poderá, quando não der mais tempo, chorar, gente. Chorar a dor do arrependimento. E quando eu vejo isso, eu penso lá no Judas, né? Que teve remorso. Claro que ele teve instrução como os demais discípulos, mas ele chorou, ele teve um choro de remorso, né? Entregou lá, jogou as moedas, 30 moedas, e foi e se matou, né? Ao passo que o Pedro também jurou, praguejou, dizendo que não conhecia aquele homem, né? Não conhecia Jesus, mas ele, por 3 vezes depois, ele disse, sim, tu sabes que te amo, tu sabes que te amo, tu sabes que te amo. E ele recebeu do Senhor Jesus, apacenta então os meus cordeiros. Então o arrependimento, gente, tem que vir, e ele vem por intermédio de uma disciplina. O Senhor vai nos disciplinar, né? Porque ele disciplina aquele que ele ama, gente. E às vezes a pessoa está sendo disciplinada, ela nem percebe, né? Está acontecendo uns reversos, estão uns negócios meio estranhos acontecendo. Às vezes não, às vezes é uma aprovação que está acontecendo, mas há momentos, gente, que a gente tem que analisar direitinho. Tem que parar e pensar, espera aí, o que está acontecendo aqui? Alguma coisa estranha aqui acontecendo, né? De repente é Deus ali agindo com o açoite, para que haja correção, para que a gente se coloque diante dele com sinceridade e obedeça a sua palavra. Amém? Então a obediência é para atrair bênçãos do Senhor, porque o caminho para nós é caminho de bênçãos. Vocês estão lembrados de Jeremias, quando ele profetiza, quando ele diz lá, né, que quando ele diz a respeito de que Deus não estava disciplinando e chamando a atenção do povo, bem sei os planos que tem para vocês, não é isso? Ele vai dizer, né? Planos de paz e não de guerra, para fazer-lhes o bem. Ele vai dizer isso. Eu tenho paz para vocês, eu quero paz, eu quero que vocês vivam bem, mas eles estavam sendo levados para o cativeiro. Não é isso? Por causa dos pecados, por causa dos erros cometidos. Então nós precisamos entender esse princípio, né? Para não chorarmos depois de arrependimento misturado com remorso, não devia ter feito isso, aquela coisa toda, né? E isso também no que diz respeito àquilo que a maneira que nós cuidamos dos nossos filhos. Sabe, gente? O mimo é importante. Deus nos mima, né? Tem hora que você recebe um mimo lá, recebe lá um gostosinho, né? Ser mimadinho. Mas não podemos ser só mimadinho, né, gente? Misericórdia, né? Filho mimadinho é complicado. Eu não sei se vocês têm filhos ou netos mimadinhos. Só, gente, misericórdia. Como é duro lidar com isso, né, gente? Fica até nojentinho demais, né? Fica meio estranho demais, não é? Não dá, gente. Não vou nem imitar, que isso vão ficar feio, né? Demais, né, gente? Misericórdia. Então tem que tomar cuidado, gente. Correção sempre tem que haver. E é interessante, né? Porque agora, como avô, eu sei como é que um avô trata um neto. Gente, de verdade. O avô e a avó estraga os netos. Não é assim, José? É assim, gente. Corrigia de um jeito, agora vai ver o pai fala bravo. Não, aí alguns até na frente. Não precisa falar assim com a criança fica tudo assim, tudo... Fica igual aquele gatinho que fica enrolando o rabo assim, né? Encostando naquele que lhe agrada. E o filho e o neto vai ficando, gente, o pai não tem controle. E tem muitos filhos, hoje em dia, muitos filhos são criados pelos avós. Aí que é o problema. O pai vai trabalhar, a mãe vai trabalhar, não deixa na creche, deixa na casa de quem? Na casa do vô, da avó. E o vô e a avó, eu estou falando como avô, né? E o vô e a avó estragam a camaradinha. Gente, misericórdia. Nesse tempo que nós estamos vivendo, onde está sendo divulgado aí que pode escolher o sexo que quiser, deixa para a criança, ela escolhe, ela que... gente, misericórdia, isso vai dar ruim. Nos últimos tempos, os filhos seriam o quê? Seriam rebeldes ingratos, né? Rebeldes também, né? Não é isso?
Seriam, né? Então, nós temos que tomar cuidado como avós, nós como avós, né? Temos que tomar cuidado, porque, gente, é complicado. Vemos pessoas constantemente dizendo somos filhos de Deus, e isso é uma pura verdade. Né? Ele veio para os que eram seus não o receberam, mas todos aqueles quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, saber os que creem no seu nome. Sim, glória a Deus, mas nós somos filhos de um Pai que corrige. Porque nós não somos bastardos. Bastardos eram os fariseus, né? Fariseus, saduceus, os religiosos da época, que achavam que era alguma coisa, mas não eram nada. Então nós não somos bastardos. Jesus faz menção, faz comparação, como eu disse para os irmãos, a comparação com o pai terreno. Né? Ali no livro de Hebreus nós vemos o autor, que nós não sabemos exatamente quem seja, falando a respeito disso, né? Desse tipo de comparação, mostrando, não, o pai terreno ele corrigia, né? Sempre corrigiu. Então Deus fazendo ali a comparação. E no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, verso 11, nós vamos ver o Senhor falando assim, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará boas coisas àqueles que pedirem. É promessa de Deus. Mas antes de dar a bênção, existe a correção, a exortação e a disciplina. Não pense, gente, que se cai na cadeia vai ser tratado diferente se não se arrepender dos pecados. E se não viver uma vida de obediência. Poderá haver, então, um remorso lá. E isso acontece. Né? Isso, infelizmente, acontece. Se nós não tomarmos cuidado. O pai terreno, ele corrige e abençoa. E com o Pai Celestial é o mesmo princípio é válido. Ele abençoa, mas ele corrige. Então precisamos entrar dentro desse esquema dado por Deus. Não é questão de liderança da igreja, não é pastor, não é apóstolo, não tem nada a ver, é Deus trabalhando em favor de que haja obediência, né? Então nós temos que entrar debaixo desse princípio divino. Ele corrige, né? Repreende a cada um de nós, tendo em vista que ele nos quer dar benefício. O primeiro benefício, gente, que nós já até abordei aqui, é a respeito de que nós somos filhos. Nós não somos qualquer um, né? Nós somos filhos. Em segundo lugar, é que passamos a ser amigos de Deus. Quer ser amigo de Deus? Faça a vontade de Deus. Olha só o que diz João 15,14. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Mas ele vai mandar fazer coisas às vezes que não vai estar dentro do nosso esquema. Né? Não quero fazer isso. Quantas vezes você já mandou o seu filho fazer alguma coisa e falou assim, agora não dá. Né? É isso, vai acontecer, né? Vai na padaria, eu sempre cito esse exemplo, vai na padaria, pode ser depois. Tem alguns filhos que são bons, que ele fala não, né? Até a palavra fala disso, né? Fala não, mas depois ele vai, né? Fala não ao princípio. Mas nós somos amigos, seremos amigos se nós fizermos o que o Senhor nos manda. Então o modelo que nos é apresentado é o dos nossos pais que nos corrigiam por amor, desejando que nos tornássemos melhores. E eu até anotei aqui, né? Deve estar aí, ninguém comemora, às vezes alguém faz o elogio para nós, mas é oração e disciplina. Agora vamos ao Salmo 141. Olha só que interessante isso. É uma espécie de ferida, até escrevo aí, né? Fira-me o justo. Há uma espécie de ferida que produz cura. E essa deve ser praticada entre os irmãos. Salmo 141, verso 5. Olha o que diz. Fira-me o justo, será isso mercê, será de bom grado, não é? É algo que vem com benevolência, é algo que vem para nos ajudar. Repreenda-me será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Interessante essa passagem que nos fala sobre o óleo sobre a cabeça. O que nos faz lembrar isso, gente? Salmo 133. Ó, quão bom, quão suave que os irmãos vivem em união, é como o óleo que desce sobre a cabeça, corre pela barba, a barba de Arão. É ali que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, quando alguém vem e nos fere, um justo nos fere, gente, nós temos que receber bem.
Porque isso representa como um óleo que desce sobre a nossa cabeça na comunhão. Os irmãos estão entendendo? Ele desce sobre a nossa cabeça. Ah, vai ser com alegria? Não, não vai ser com alegria. Vai doer, mas vai ser bom. É como o óleo que desce sobre a nossa cabeça, corre para a barba de Arão. Continuarei orando, enquanto os perversos vão praticar maldade. Eu vou sair fora do caminho da maldade. Essa passagem nos fala, então, como eu anotei aí, ela nos fala a respeito da correção que vem, de fato, de quem nos ama, e que resulta em benefício e unção com óleo. O interessante é que aparece aqui o termo que essa correção não será rejeitada. Então, quem tem o costume de rejeitar, repreensão, e age como um filho mimado, gente, é complicado, não vai dar bom, não vai ser legal. Agora, muitos acham que é somente como eu já falei, as ovelhas, só os membros que são chamados a atenção. Não são só os membros. O que representa o Moisés para vocês? Moisés, no começo lá, ele titubeou, O Senhor mandou ele lá, ele ficou naquela e tal, ele deu aquela refugada, Não, eu sou pesado de língua, aquela coisa toda. Mas ele foi tremendamente usado por Deus. Gente, quanta coisa Deus fez por intermédio de Moisés. Tirou o povo lá do Egito, fez aquele rebuliço tudo lá no Egito, e depois ele é levado para um deserto, e ali o Senhor, levado ali para o Mar Vermelho, e diante do Mar Vermelho, ele simplesmente, naquele Mar Vermelho, simplesmente toca com o cajado, aberto o mar, passa pé enxuto, usado tremendamente, maná que descia do céu, tinha um tete a tete com Deus, gente, que coisa linda foi o trabalho de Moisés, o homem mais manso da terra. Gente, quanta gente! A gente lida com pouca gente, meu Deus, misericórdia, só Deus na causa, O homem, quantas pessoas ali debaixo daquele ministério. Tremendamente usado por Deus. Tinha um contato direto com Deus. Direto. A tal ponto de Deus segurar ele, o povo ficar revoltado porque estava demorando. O povo dizer assim, ele está demorando demais. Porventura Deus não fala também por nós, aquela coisa toda, aquela história que os irmãos sabem muito bem, Porque às vezes a demora é proposital. Guarda isso aí. Fala para o irmãozinho, às vezes a demora é proposital. Amém? É proposital. Moisés estava lá, gente, buscando o Senhor, estava lá. Aos pés de Deus, ouvindo, recebendo mandamentos, recebendo preceitos. Onde que está esse miserável? Ele era um homem de Deus, E aí nos mostra a palavra de Deus que mesmo ele sendo esse homem de Deus, mesmo ele tendo tete a tete com o Senhor tendo intimidade com ele, revelando para ele, falando com ele, mesmo assim, houve um momento em que o Jetro chamou ele e falou para ele assim, olha, isso não está certo. Isso mostra o quê? Mostra que nem sempre Deus vai falar conosco, às vezes ele vai usar pessoas para falar conosco. Pode ser o Moisés, ele vai usar o Jetro. Pode ser o pastor fulano de tal, pode ser... Não tem essa, gente. Ele vai usar o Jetro, ele vai falar para o Jetro, ou vai usar o Jetro vai chegar para ele e falar assim, olha, em outras palavras, sei que você é homem de Deus, tal, Deus tem contato com você, tal, mas olha, é o seguinte, capítulo 18 de Êxodo, versículo 21 em diante, olha só, procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, até lá já aparece a avareza, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que julguem esse povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, eles levarão a carga contigo. Se isso fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar. E assim também todo esse povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto esse lhe disseram. Moisés não saiu reclamando para Deus, não diz a palavra, Oh, meu Deus, mas por que o senhor vai usar o Jetro para falar comigo? Não sai falando isso, não. Quem é ele para vir me instruir? Eu sei o que eu estou fazendo.
Isso é arrogância, isso é soberba. Não. Não, Deus pode usar o Jetro. Não pode usar o Jetro? Deus pode usar o Jetro. De repente, Deus está colocando um Jetro na vida da pessoa, a pessoa não está entendendo nada. Não é isso? E quando eu falo isso, gente, eu falo também a meu respeito. Eu tenho que ficar atento. Muito atento. Porque se existe uma coisa fácil da pessoa ter para si, quando ela tem uma função dentro de um corpo, é ela se ensoberbecer. Isso é muito fácil. Isso aconteceu lá com Satanás, aconteceu lá, viu lá Deus lá, e aconteceu, vai acontecer com o homem, vai acontecer. Né? Dê poder ao homem, você vai conhecer quem é. Né? Então vamos lá. Olha aqui, gente, capítulo 18, então, desse livro de Êxodo nos mostra exatamente essa história, né? O Jetro lá sentado, o Moisés sentado, o povo sendo julgado, o dia inteiro ali, aquela coisa toda, isso não estava produzindo, não estava sendo bom, né? E o Senhor, então, teve que usar Jetro para falar. E glória a Deus. Bom, aqui o que se isola, insurge-se contra a sabedoria. Insurge-se contra a sabedoria, né? Quem se isola, insurge-se contra a sabedoria. O que é insurge-se, né? Revoltar contra um poder estabelecido. Aquele que se isola, ele está se revoltando contra um poder estabelecido. É palavra de Deus ou não é? Então insurge-se. Olha só o que diz Provérbios 18, verso 1. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Insurge-se. Sai fora. Né? Então não é assim que funciona. Né? Feridas de amor. Há uma ferida que o justo deve fazer em quem ama. Provérbios 27, versículo 5. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Pode acontecer isso? Claro que pode acontecer. Né? Melhor então é uma repreensão franca do que um amor ali, né? Leais são as feridas. Então as feridas, elas são assim, elas devem ser bem recebidas quando nós sabemos que somos amados de verdade, né? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Eu já lidei com um caso que eu fui repreender alguém, assim, mas tranquilinho, na paz do Senhor, aqui nesse lugar, atendendo. O camarada chegou, sentou, eu fui repreender ele, só porque ele estava fumando maconha. Só isso. Falei, irmão, vem cá, o negócio aí está assim, tal. Não está certo isso, não. Está caminhando errado. Ele ficou bravo comigo. E ele disse assim para mim, nem meu pai fala assim comigo. Eu falei para ele, mas eu falo com você desse jeito. Aí ele tremia. Eu falo com você desse jeito. Porque ele gritou comigo. Né? Aí eu pedi licença para o Espírito Santo, eu dei um grito com ele. Ele ficou meio assustado assim. E falou para mim, nunca mais fale assim comigo. Então me trate com respeito. Às vezes a gente tem que chegar, né? Às vezes tem que chegar firme. Por quê? Porque, na verdade, esse é um amor sincero. Simplesmente porque está fumando maconha? Ora, gente, misericórdia. É só isso. Não pode repreender? Então, o que repreende ao homem achará favor, né? Diz aqui, a lealdade está em chamar a atenção e não encobrir os defeitos por adulação. E às vezes a pessoa está adulando, a pessoa está fazendo coisa errada, está entrando por um caminho errado, está dentro, está caminhando para as trevas, está indo para a condenação, e aí, coitadinho dele. Não, gente. Claro que não, até vou falar um pouco a respeito disso aqui ainda. Claro que nós vamos ter que tomar cuidado para tratar com as pessoas, né? Sem perder a razão, mas tem que ser tratado. Se falasse assim comigo, assim, nem meu pai falou isso para mim. Com certeza falaram, não, estou falando para você assim.
Vai falar, por que gritar com alguém, né, gente? Não precisa. Ah, meu Deus, misericórdia. Provérbios 28, 23. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. A verdade deve ser dita, como exemplo, Paulo exortando a Pedro. Pedro, gente, foi corrigido. Ele estava lá, acho que em Jope, né? Estava em Jope lá esperando a alimentação, não é isso? Alguém me ajuda aí? Estava lá. Pedro esperando o momento do alimento, aí de repente desce um lençol grande, né, para falar com ele a respeito da aceitação aos gentios. Lá no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos tem essa citação sobre Cornélio. Né? Eu sei que Cornélio está ali por perto, se não for exatamente no 10. Mas aí, estou falando da família Cornélio. Né? Acontece da família do Cornélio, que era um homem temente a Deus, que não era judeu, né? E que o Senhor teve que preparar Pedro, e falar para Pedro, mostrou para ele um grande lençol, nos 4 cantos, animais impuros, segundo o livro de Levítico, capítulo 11, e aí uma voz que diz para ele, Pedro, levanta, mata e come. Ele diz, não, nunca entrou na minha boca alguma coisa comum, imunda, eu não vou fazer isso. Então houve a voz do céu que disse para ele, a voz do Senhor que disse, não considere impuro aquilo que purifiquei. E logo então ele desperta, e chega lá os homens de Cesareia, chega os homens de lá, e vai falar com ele, ó, o Cornélio está lá esperando, é um homem, né, que ama a Deus, ele está esperando lá e tal. E ele sai, conversa com os homens e vai, porque ele entende que o impuro era aquele que ele dizia, aquele que ele pensava que era o gentio, aquele de uma outra nação. E ele vai até lá, e ele chega, começa a ministrar, e a unção de Deus desce naquele lugar, né? Acontece uma maravilha, uma bênção, isso? Uma bênção ali, e ele já sabia então, ele já sabia o que era, e depois houve um concílio, eles tiveram que entrar em acordo, porque houve uma discussão, que Paulo estava pregando num lugar, de repente lá houve uma discussão na questão de acolher os gentios. O Pedro sabia, gente, sabia o que era para fazer, mas aí nessa ocasião aqui, no capítulo 2, versículo 14 de Gálatas, nós vamos ver, quando porém vi que não procediam corretamente, aqui falando-se a respeito de Paulo, né? Procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, parece que no aramaico Cefas é Pedro, né? No aramaico, disse a Cefas na presença de todos, se sendo tu judeu vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Né? Pedro ali está sendo exortado por Paulo, na condição ministerial, né? Há quem discorde disso, e às vezes nós não pensamos igual mesmo. O Pedro era reputado como coluna da igreja de Jerusalém, gente. Era Pedro, Tiago e João. Paulo era alguém que, né, chegando ali meio de gatinho, embora que estava no ministério bonito, tudo, mas Paulo estava chegando. Mas Paulo, quando percebe, ele não mede a consequência. E ele fala pro Pedro, que o Pedro, quando ele vê chegando os discípulos de Tiago, porque Tiago, gente, o Tiago era pesado, dá uma olhada lá, tanto é que há quem pense que o Paulo não se dava com Tiago não se dava com Paulo. Porque no capítulo 2 de Efésios aparece lá Paulo dizendo, não por obras para que ninguém se glorie, mas se esquecem que Paulo fala, não por obras para que ninguém se glorie, mas ele vai dizer, porém nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eles estavam ligados, porque o que Tiago fala é a mesma coisa. Tiago fala assim, mostra essa sua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então quem entra no caminho do Senhor, ele não vai fazer a obra para ser salvo, mas a obra vai ser algo que vai acontecer. Então os dois não tinham nenhum problema um com o outro, nada disso. Mas o Tiago era firme na coisa. E quando Pedro vê chegando os discípulos de Tiago, ele logo, de imediato, ele pensa, eu vou arrumar rolo aqui, vou arrumar problema. E ele se isenta, ele está comendo com os gentios, de repente ele se aparta e finge, né, juntamente com outros, que não tem nada com eles. E Paulo chega e chama a atenção dele. Olha só o que diz, né, a palavra diz que quando ele, porém, viu, né, que não procediam corretamente, Paulo viu que ele estava sendo fingido ali, isso pode acontecer, ele simplesmente exorta, né? Exorta Pedro na presença de todos. Sendo que o judeu está vivendo como gentio, por que está querendo obrigar o outro a agir como judeu, né? Então Pedro, ele quis fugir do confronto, e nós temos que tomar cuidado com isso, sabe, gente? Porque isso é política.
Isso é fazer política. Não, gente. Nós temos que ser, não podemos ser como o Pedro, né, como um camaleão, que na frente era uma coisa e por trás é um traidor. Traidor, gente, traidor é o Judas, filho da perdição. Não, gente, não é assim que nós devemos nos comportar. Não, não. Sabe, vamos ser autênticos, sinceros, sem hipocrisia. Inclusive, Jesus, no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, ele vai falar, olha, versículo 1 em diante. Posto que miríades de pessoas aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelar, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Porque nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo que dissestes à escura será ouvido em plena luz. E o que disseste aos ouvidos no interior da casa será proclamado no eirado. Então, a hipocrisia, gente, é complicado. Nós não podemos entrar por esse caminho. E Pedro é exortado. Então, gente, nós devemos tomar cuidado, né, com essa atitude. Bom, vamos lá. Dever do cristão. Repreender é algo que cada cristão deve fazer com muita prudência e critérios. Agora, vamos entrar numa outra área. Vamos entrar numa outra questão aqui. Né? Romanos 12:8, na parte A, diz assim, o que exorta, faça com dedicação. Não é fácil exortar. Da maneira correta, não. Porque exortação não é, como eu disse agora há pouco, né, no português já está até errado, não é xingação, né? Não é esculhambar o outro, não é nada disso. Se for para fazer isso, é melhor não fazer. Fica quietinho, vai lá no quarto, ora ao Senhor, fala, Senhor, tem misericórdia. Porque você pode matar alguém, nós podemos matar alguém, né, com a nossa língua. Então diz assim, o que exorta, faça com dedicação. Sabe por quê, irmãos? Principalmente aqueles que trabalham com a igreja e que tem que chamar atenção, vocês não têm noção do que é a noite de alguém que teve que exortar. Gente, misericórdia. É complicado demais, né? Tem que chamar atenção, às vezes tem que chamar alguém. Gente, é terrível isso. É terrível. Muitos não têm noção do que é isso. Eu não vou falar para vocês que houve noites que eu perdi, mas já falei, né? Noites. Porque não é alegria para nós chamar atenção. Quem sente alegria, prazer, agora eu vou chegar, vem cá, senta aqui. Senta aqui que lá vem a história. Gente, misericórdia, isso é um satanás também, que isso não, tem prazer agora de... Não é assim que funciona. É com muita dor, né, que a gente faz às vezes a correção. Porque também é corrigido por Deus sempre. Então, Lucas 17:3, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele arrepender, perdoa-lhe. E essa passagem de Lucas 17:3 derruba por terra o conceito de que é somente o pastor ou a liderança da igreja que tem que chamar atenção. Não, se o teu irmão pecar, você viu, está pecando, está em pecado, chama aqui, vem cá, meu irmãozinho, vem aqui. De todo jeitinho, vai e fala. Agora, se ele gritar com você, se quiser levar para outro, daí leva para outro, né? Brincadeira à parte, mas não é para chegar, deixar passar, não. Cautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Não há necessidade de chamar pastor ou chamar presbítero, não há necessidade de início, não há. 17:4 de Lucas, se por 7 vezes no dia, é no dia isso, pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. É para perdoar. Não é? O perdão deve ser dado imediatamente após confissão. Porém, a repreensão e correção não pode faltar. Não pode. Há momentos que a repreensão ela deverá vir por parte de líderes. Sim, a Bíblia fala sobre isso. Deverá vir por parte de líderes. Mas quando a coisa começa a se agravar, a pessoa não quer uma correção, é diferente, né? Mas isso não quer dizer que os demais não devam tomar atitude. Carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, verso 15, diz essas coisas. Paulo dizendo a Tito, líder, né? Trabalhando com o líder, dizendo, diz essas coisas, exorta, repreende, também com toda a autoridade, ninguém te despreze. É para fazer isso, né? O líder faz isso também. Paulo traz essa alerta a Tito,
Porque há momentos que o líder deve repreender, mas isso não compete tão somente à liderança. É um cuidando do outro, sabe? É um cuidando do outro, cuidando. E sem mimo, né? Saiu fora. Eu vou falar algo aqui, gente, vou falar algo aqui, porque é corrente isso e aconteceu comigo, claro que acontece com os demais. Nós temos a questão de nos assentar à mesa. Amém? Mesa. Mesa é importante? Claro que é importante. Mas nós temos que tomar cuidado com a mesa também. Porque, gente, na mesa... Quem concorda com isso, que nós temos que ter cuidado com a mesa? Levanta a mão, por favor, não me deixe sozinho. Mas cuidado com a mesa, gente. A mesa é um perigo, às vezes. Estou falando isso com experiência própria. Eu, com vergonha, mas não quero ser hipócrita. Domingo passado, eu ministrei a noite aqui. E aí nós sentamos, aí sentou na mesa, na hora do almoço, conversa vai, conversa vem, eu estou meio de longe e tal. Daqui a pouco teve um assunto, estourou um assunto, aí veio para mim. É assim que fazem com a gente, André Zé, misericórdia, né? Aí vieram para mim. Ah, gente, veio para mim o negócio. Veio o negócio mastigado. Ah, eu arriei o pau. Falei corretamente, era correto. O que eu falei era certo, tudo certo, tudo certo, tudo certo. Eu estava me preparando para vir aqui para a igreja, porque eu gosto de dar uma passadinha aqui antes de pregar. Gente, quando terminou a conversa, eu fui para o quarto. Fui para lá escovar os meus dentes, aí fui lá me ajeitar. Quando eu estava entrando, eu confesso isso, eu entro com vergonha, porque ninguém, gente, todos nós erramos, todos nós falhamos. O errar, gente, todos vão errar. Agora o problema não é errar, o problema é persistir no erro e não se arrepender. Eu não tenho vergonha de falar. Aí eu cheguei no quarto, entrei no banheiro, o Espírito Santo, gente. A hora que eu saí da mesa, que o Espírito Santo veio, já falou, você pisou fora. Uma mesa cheia de gente de Deus, você pisou fora, você falou, até tal ponto estava certo. Aí eu, ali já quase chorando, eu falei para Deus, me perdoa, Senhor. Aí saí de lá e fui para a sala. Chegou na sala, eles estavam conversando e tal, eu cheguei na sala e falei, gente, espera um pouquinho, deixa eu falar com vocês. Eu quero pedir perdão para vocês de ter falado dessa forma. Eu não tenho nenhum direito de me envolver com conversa assim, de citar nome. Não é, por favor, não é ninguém daqui da igreja, mas não interessa. Né? Será que é eu? Não tem nada a ver, né? É assunto político, um negócio de política, um negócio doido, né? Porque o domingo foi dia de política, né? Eu entrei, eu não podia falar. Eu falei, vocês me perdoem, por favor. Eles levaram assim, porque representa, gente, que os assuntos é normal. Eu fico preocupado com isso, que parece que pode falar e não pede perdão, não vai nada, parece que isso está tudo... Não, é normal. Só falta falar, mas não falou nada demais. Né? Me perdoe, por favor. Aí, vê que ele disse, não, está perdoado, aquele está perdoado. Eu falei, não, espera aí, gente, por favor, olha aqui para mim. Minha esposa estava, ela viu, né? Por favor, olha para mim, vocês me perdoam? Nós perdoamos, tá? Daí eu fiquei tranquilo. Eu vim para casa do Senhor, vim orar, né? E o Senhor, e me acertei com o Senhor. Então tem que tomar cuidado com a mesa. Muito cuidado com a mesa. Que vai para casa, às vezes leva uma maldição, e aí, gente, a consequência é trágica. Então tome cuidado com a mesa. Amém? Sinto de falar isso para vocês. Paulo, então, traz essa alerta a Tito, né? Todo crente deve corrigir o seu irmão quando esse vier a falhar. Hebreus 13, 12. Tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo pecado. Jamais aconteça haver coração perverso, né? Que vos afaste. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, constantemente, exorte, corrija. A finalidade da exortação é para que ninguém se perca no meio do caminho. Não é para se perder, então eu não quero que ninguém se perca, eu vou trabalhar
em favor da repreensão, né? Vamos repreender. A palavra usada no grego para exortar é parakaleo, que é chamar de lado, convocar, dirigir a falar, e tem a ideia de exortação e correção, e ao mesmo tempo palavra de encorajamento. Isso é bom que a gente entenda também, porque é chamar de lado. Olha só, parakaleo, chamar de lado, convocar, dirigir a falar, e tem a ideia de exortação e correção, mas ao mesmo tempo uma palavra de encorajamento. Então quem pode repreender? Não é qualquer um que pode chegar e repreender alguém. Parece contradição isso que eu estou falando, mas tem gente que não tem jeito de repreender ninguém. E já chega chutando tudo. Aí ao invés de corrigir, porque a intenção o que é? Trazer para perto de Deus. Nós fomos chamados para a salvação, é salvar pessoas, não é isso? Então por isso é que é chamar de canto, entre ti e ele só, Jesus mesmo já diz isso, entre ti e ele só. Não é qualquer um que pode chegar a repreender, é necessário ter certa maturidade para isso. Né? Não se refere à autoridade, mas sim maturidade. Porque há muitos que têm autoridade, mas não têm também maturidade para fazer, para cumprir essa missão. Tão importante dentro do corpo de Cristo. Então há alguns critérios bíblicos para tal, e entre eles, Paulo destaca dois importantes, bondade e conhecimento. Bondade e conhecimento. Primeiro, conhecimento de causa, né? Não precisa ser um teólogo para chegar e chamar atenção, bondade, conhecimento de causa, e tem que se ter muito cuidado, porque precisamos ser bondosos. Romanos 15:14, certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, agora sim, aptos para vos demonstrar uns aos outros. Tem bondade, conhecimento de causa, está preparado. Não é arranjando os dentes, não é chegando, arrebentando, não é assim que se deve comportar. Né? Ah, mas João Batista era assim, ó, gente. Deixa ele canto lá, o João Batista, ele tem contato com tete a tete com Deus lá, para ele. Mas entre nós, não deve ser assim. Tomar cuidado, embora que ele estava lidando com religiosos, né? O religioso, as coisas às vezes mudam um pouco de tom, né? O que nos torna aptos para corrigir é a bondade e o conhecimento de causa. Uma pessoa que não tem o controle emocional para a exortação deve passar esse compromisso para outro antes de ser tentado. Amém? Não tem controle emocional. Vou chegar lá, agora eu vou chegar lá e vou arrebentar com tudo. Opa, para lá. Gálatas 6:1, vem cá. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falha, vós que sois, corrigir com o espírito de brandura e guarda-te para que não seja também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Fica claro para vocês? Não é para chegar de qualquer jeito. Não se pode. Se alguém for surpreendido em alguma falha, vós que sois espirituais, corrigir com o espírito de brandura. Tome cuidado para não ser também tentado. E de repente você vai chamar a atenção daquele alguém que responde, dá uma palavra meio enviesada ali, e aí a pessoa pode não vigiar, se ela não for preparada, e pode acontecer uma coisa ruim. Não pode acontecer? Pode. Então, é a palavra de Deus que nos diz isso, né? Então, quando falamos, até anotei aqui, novamente, mas quando nós falamos de conhecimento, não se trata de alguém, se é um teólogo, aprofundar na palavra, mas sim alguém que pelo menos tem um pouco de bom senso. Quem tem bom senso já sabe como ele deve tratar o seu próximo, né? A repreensão sempre deverá ser com a finalidade de salvar e não matar alguém. Forma de fazê-lo. Como filhos amados, 1 Coríntios 4,14. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos ademoestar como filhos amados. Gente, envergonhar alguém não é uma medida correta de se fazer a correção. E é por isso que Jesus diz que é entre ti e ele só. Mateus 18:15. Claro que isso poderá chegar em 2 ou mais, né? Dependendo do caso, a toda a igreja,
mas tudo dentro de uma regra estabelecida pelo Senhor. Pode conferir 18, 16 a 17, né? Onde se leva, chama atenção sozinho, não adianta, a pessoa não arrepende, chama 2 ou mais, né? Leva até para a igreja e aí tudo se define, né? Mostra para a igreja que aquela pessoa não tem nada com o Senhor. Embora que antes que aconteça isso, na maioria dos casos, a pessoa dá no pinote, né? A pessoa já vai embora, já sente já que... Mas a correção deve haver, né? Tem pessoas que não têm um pingo de dificuldade para repreender. Presta atenção que esse detalhe também é muito importante. Pessoas que não têm um pingo de dificuldade para repreender, porém exagera na dose e erra o ponto. Quem já viu gente assim? Não tem um pingo... Não, precisa falar, deixa que eu vou lá e falo. Aí age errado. Aí, ao invés de chamar para perto, lança para longe, joga no abismo. E pode fazer escandalizar um pequenino, que é para estar chegando. Tem que tomar cuidado, né? E alguns, gente, tem jeito de fazer, mas a dificuldade em abordar. E isso também é complicado. Eu tenho mais a tendência para isso. Tem até jeitinho para conversar, mas é bom que eu tome cuidado, porque é dificuldade para abordar, sabe? Aí fico olhando assim e falo, ai, que vontade de jogar na parede, né? E a gente conhece as pessoas, né, gente? Conhece as pessoas. E às vezes a pessoa pensa que ele não sabe. Não sei o que está acontecendo, que está pegando. Dá vontade de jogar na parede, gente. Chegar mesmo, sabe? Expor no telão, falar, sabe, esse fulano, sabe, esse crânio aqui que está dando uma, sabe? Está aqui, ó. Mas Deus não faz isso comigo. Eu não tenho direito de fazer isso. Nós não temos direito. Quando nós julgamos, um para frente, isso aí é antigo, né? 3 para trás, né? Então, um negócio que eu meio estranho, um dedinho para frente, 3 para trás. Então, não, nós temos que ter bom senso, né? Sermos equilibrados. Devemos tratar com sensibilidade cada caso, mesmo que haja vontade de jogar a pessoa na parede. Olha, eu marquei isso aqui, que coisa, né? Dá vontade mesmo, gente. Ah, como dá vontade. Revelar tudo. Colocar tudo lá fora. Colocar tudo. E sair sem pegar a Bíblia e falar assim, estou indo embora. Estou aposentando, estou indo embora. Está tudo às claras agora. Vontade, humanamente falando, dá vontade. Mas não é assim que nós devemos agir, né? Vocês não têm noção de quantas coisas eu e essa senhora Margarete, né, já vivemos. Nossa, meu Deus, misericórdia. Quanta coisa nós tivemos que lidar. 1 Tessalonicenses 5,14, exortamos-vos também, irmãos, aqui admoesteis, isso aqui é um fato muito interessante, exorto-vos também, irmãos, aqui admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Agora, 15. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Evitai. Você pode evitar que um pague mal por mal para o outro? Evite. Seja pacificador. O cara vem com tudo, gente, falar mal do outro. Aí dá tapinha nas costas, fica adulando. Não, peraí. Evite que isso aconteça. Evitai que alguém retribua a outra em mal por mal. Né? Ajude. Pelo contrário, segue sempre o bem entre vós e para com todos. Interessante que o texto nos mostra que devemos demonstrar os insubmissos e consolar aqueles que estão desanimados. E às vezes ocorre o contrário. O insubmisso é consolado e o desanimado é repreendido. E isso nunca poderia acontecer. Né? O insubmisso consolado, coitadinho. Coitadinho do insubmisso. E é consolado, o insubmisso é consolado e o desanimado é repreendido. E isso nunca poderá acontecer. Fraco precisa de amparo com paciência. A correção nunca poderá ser como inimigo, mas sim como irmão. 2 Tessalonicenses 3,14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, notai-o. Nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas advertir como irmão.
Podemos corrigir, sim, tirando as funções, né? A pessoa está cometendo erros e aí nós podemos, sim, tirar a função que a pessoa está exercendo e tal, chamado, né, colocar no banco, mas nunca levarmos em conta, levarmos para o lado pessoal, né? Se tratarmos como inimigos, estaremos pecando. Forma de repreensão. Eu estou caminhando para o final, tá? Forma de repreensão. Quem abandona a repreensão erra. Provérbios 10, verso 17. O caminho para a vida é quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. O que odeia a repreensão é estúpido. Provérbios 12, 1. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. É palavra de Deus, né? Amar a correção não significa gostar, sentir prazer em sempre ser chamado a atenção. Isso é ser sem vergonha, né, gente? Isso é ser cara de pau, né? Ah, eu gosto que vem, me chama atenção, não para, né? Não é assim. Amar a correção não é agir dessa forma. O prudente é ensinável, pois se abre para a correção. Provérbios 17, 10. Mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. Ele vai apanhar e não vai entender, e não vai mudar. O prudente entende a finalidade da correção, colhe benefícios da parte de Deus como filho, mas o insensato, pela dureza de coração, mesmo sofrendo açoites, não abre mão do erro. O que atenta para a repreensão lucra com isso. Provérbios 22, 25, versículo 12. Como pendentes de joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor, repreensor para o ouvido atento. Então precisamos estar atentos, né? Precisamos estar atentos, porque às vezes a repreensão vem até mesmo por gente que a gente nem imagina que um dia vai chamar a nossa atenção. Tá bom? Tendo dito isso, vou chamar o meu pastor João aqui, ele vai aqui, ele vai nos abençoar. Em nome de Jesus.